Língua Portuguesa com a professora Milena Nicodemos. Peguem o seu livro e vamos começar. Hoje nós vamos estudar as páginas 54 e 55 e a página 59 e a página 60, beleza? Para iniciar, quando um assunto nos interessa, é comum buscarmos mais informações sobre ele. Para isso, podemos consultar materiais impressos e digitais, como jornais, revistas, dicionários, sites e etc. Quais desses você usa mais para fazer aí as suas pesquisas? Os materiais impressos, ou os digitais, ou os sites? Eu creio que você está usando mais os sites, né? Que está mais fácil aí na sua mão. E sabendo disso, que você pode pesquisar tudo o que você quiser na internet, você gosta de estudar sobre os animais? Leia o título do texto a seguir para saber qual é o animal apresentado nele. Depois, leia o texto para descobrir algumas informações sobre esse animal. Então, aqui logo de cara, se a gente olhar para a imagem, na página 54, a gente vê um animal muito conhecido nosso, né? Que é o jacaré. E o título do texto é Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Hoje nós vamos estudar o texto informativo. O que são os textos informativos? São aqueles textos que trazem as informações específicas ou científicas sobre animais, sobre algumas coisas que nos interessam, né? Então, hoje nós vamos aprender aí sobre o texto informativo com esse texto. Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Quando ouvem seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Depois, levam-nos com cuidado até o rio em sua boca. Se observarmos aqui a imagem, né, a crocodila mãe, né, a crocodila fêmea, está levando aí seu filhote. Provavelmente ela vai colocar ele no rio, né? Então, esse texto está nos informando como que nascem aí os filhotes de crocodilo, né? Ó, as crocodilas fêmeas protegem seus ninhos. Então, se elas protegem seus ninhos, os crocodilos nascem a partir de ovos, né? E aí as mães protegem até que os ovos, né, sejam lá abertos pelos filhotinhos, né? E aqui nós temos uma atividade para a gente compreender melhor o que é aí o texto informativo. Observando então o que a gente leu, né, e o que a gente ouviu, o que eu expliquei aí para vocês sobre textos informativos, vamos então aqui para essa atividade. Questão 1. Essa você vai responder agora junto comigo aí no vídeo. Qual informação sobre o crocodilo você achou mais interessante? E por quê? Eu achei interessante, né, a informação que ele disse aqui, ó. Quando ouvem seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e ajudam a sair do ovo. Então, as mães crocodilos estão sempre a postos, né, até que seus filhotes nasçam, né? Então, eu gostei bastante dessa informação. E você? Questão 2. Circule no texto a palavra mães. Quantas vezes essa palavra aparece? Então, você vai olhar aqui a palavra mães, né? Onde tiver, você vai circular e vai colocar aqui quantas vezes apareceu aí a palavra mães no texto, tá bom? Questão 3. Onde ficam os ovos do crocodilo? Marque com um X. Ficam na boca, no rio ou no ninho? Onde ficam, hein, gente? Nosso texto informativo disse onde ficam os ovos do crocodilo. Questão 4. Ligue as fotografias dos animais ao que cada um faz, né? Então, aqui nós temos a mãe crocodilo e o filhote crocodilo. Quem é que grita? É a mãe ou o filhote?
Quem é que leva ao rio? É a mãe ou o filhote? E quem é que abre o ninho? É a mãe ou o filhote? Então, a partir do nosso pequeno texto informativo, você encontra aí todas essas respostas. Questão 5. De acordo com o texto, por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Hein? Por que elas são boas mães? Você vai anotar aqui nesse espacinho aqui embaixo, tá bom? Questão 6. Marque com o X na resposta correta. A intenção desse texto é divertir, informar ou emocionar? Se nós estamos vendo um texto informativo, qual é a intenção dele? Divertir, informar ou emocionar? Marque um X aí na resposta correta. Hora de organizar o que estudamos. Leiam o esquema a seguir com a professora. Então, vou ler aqui para vocês. A gente viu, ó, o texto informativo. O que é um texto informativo? É aquele que traz informações e dados sobre um assunto. Esse texto aqui foi sobre a crocodilo fêmea, né? E como ela reage quando seus filhotes vão nascer. Mas existem vários outros tipos de texto informativo. Você pode pesquisar sobre outros animais, tá bom? Aqui na página 59, nós vamos trabalhar um pouco, relembrar, né? Um pouco sobre parágrafo e pontuação, que é algo que a gente já estudou há algum tempinho, mas é algo que a gente nunca deve esquecer, não é mesmo? Questão 1. Observem e comparem trechos de dois textos que você já leu, né? Aqui tem: a barata diz que tem um tapete de cetim. É mentira da barata, ela dorme no capim. Esse é o texto 1. Texto 2. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Quando ouvem seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Depois, levam-nos com cuidado até o rio em sua boca. Observando esses dois textos, qual deles é informativo? Hein, galera? Será que é o da barata diz que tem ou é o da crocodilo fêmea? Marque aí um X no número 1 ou 2 para você me dizer qual dos dois é um texto aí informativo. Letra B. Leiam a explicação a seguir e conversem. O texto 1 é escrito em versos e estrofes. Olha aí. O texto 1 é escrito em versos e estrofes. Então, ele é um poema, né, gente? A barata diz que tem um tapete de cetim. É mentira da barata, ela dorme no capim. A gente pode observar que ele é escrito em verso e estrofe e possui o quê? Rima. Então, o texto 1 é um poema. O texto 2 é escrito em parágrafos. Olha só. Nos textos, os parágrafos são indicados por espaços no início das linhas. Então, que espaços são esses no início das linhas, né? Observem aqui, ó, do texto da crocodilo fêmea. Tem o espaço, né, no início de cada linha. Então, a gente observa aqui que ele tem parágrafo. Logo, ele é um outro gênero textual diferente do poema, que no caso esse aqui que a gente está estudando, ele é um texto informativo, né? Mas existem outros gêneros textuais que possuem também parágrafos, tá bom? Mas no caso desse aqui, a gente tem os parágrafos no texto informativo. Questão 2. No texto 2, ó, no texto 2, que é esse aqui, pinte os espaços no início das linhas. Depois, complete a explicação a seguir. Mas, tia, que espaços são esses? São os parágrafos, né, gente? Você vai pintar os parágrafos, ó. O início aqui de cada parágrafo você vai pintar. E aí você vai responder. No texto 2, os espaços antes das linhas indicam o início do parágrafo. A, quantos espaços você pintou? Você vai colocar aqui. A quantidade de espaços, portanto, a mesma quantidade de espaços é a mesma quantidade de parágrafos. Fácil, né? Eu sei que você sabe direitinho aí como é os parágrafos. Questão 3.
Com a professora, leiam as frases. Eu vou ler aqui com vocês e você vai ler aí no seu livro, na página 60, tá bom? Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Frase 2. Os crocodilos fêmeas são boas mães porque protegem seus ninhos. Se a gente observar as duas frases, elas são iguais? Não, né? A forma como eu disse, a frase 1 e a forma como eu disse, a frase 2 é diferente, né? Eu me expressei diferente. Por quê? Por conta da pontuação. Muito bem, você é um garoto, uma garota esperta. Então, por conta da pontuação, a gente faz a leitura de forma diferenciada. A frase 1, eu fiz uma pergunta, né? Olha aqui o ponto de interrogação, indicando que é uma pergunta. Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Então, estou fazendo uma pergunta. Na frase 2, eu estou meio que dando uma resposta, né? Os crocodilos fêmeas são boas mães porque protegem seus ninhos. Eu estou dando uma explicação. E quanto a isso, vamos responder. Pinte de amarelo os sinais que estão no final de cada uma das frases, que são aí os sinais de pontuação, ponto final e o ponto de interrogação. Letra B. Converse sobre as explicações a seguir e as diferenças entre as frases. A frase 1 é uma pergunta. O sinal é o ponto de interrogação. A frase 2 dá uma resposta, uma declaração. O sinal é o ponto final. Então, na escrita, os sinais de pontuação indicam como a frase deve ser lida, né? Para dar mais sentido a ela. Como a gente já estudou os sinais de pontuação, nós sabemos que a pontuação é usada para a gente saber como que a gente vai ler aquele texto e interpretá-lo, né? Se é uma pergunta, uma resposta, uma admiração, uma fala, né? Então, é muito importante sabermos aí sobre os sinais de pontuação. Essa parte aqui, masculino e feminino, a gente vai ver na aula de quinta-feira, tá? Então, essa parte aqui a gente deixa para a próxima aula. Faça direitinho, um beijão da tia Milena e até mais.